Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E as coisas para o bolsonarista que está lá nos Estados Unidos, o tal de bananinha, as coisas para eles estão engrossando. Porque, olha bem, tem um deputado que inclusive fez um dossiê à Polícia Federal que diz que o dossiê é gravíssimo. Agora, essas informações são do site 247. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Faria, ele afirmou que entregará nos próximos dias à Polícia Federal um dossiê contendo registro da atuação internacional do bananinha, o tal de Eduardo Bolsonaro, que inclusive ele está fazendo tudo para sacanear o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, essa iniciativa do deputado Lindenberg Faria, que inclusive é líder do PT na Câmara, ocorre após a determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal colha o depoimento do deputado petista e obtenha os documentos que possam embasar a nova investigação sobre a conduta desse bananinha Eduardo Bolsonaro, que é um idiota de primeira. Agora, o inquérito em questão foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a suposta tentativa do deputado de interferir no curso do julgamento que envolve o genocida Bolsonaro, que inclusive é pai do bananinha. Agora, todo esse material inclui inclusive vídeos, declarações, publicações, registro de encontros do bananinha com autoridades nos Estados Unidos. E nessa reunião, de acordo com o deputado petista, foram discutidas possíveis sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras, como inclusive a Procuradoria-Geral da República, em nome do procurador Paulo Gonet. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é mais grave do que, inclusive, aqueles atos terroristas de 8 de janeiro ou a tentativa de golpe. Quer dizer, isso é continuidade da tentativa de golpe, porque o golpe ainda está pairando sobre o Brasil. E a continuação do golpe, e movimentando, inclusive, um potencial estratégico para fazer uma coação no curso do processo, afirmou o deputado Lindenberg Faria. Agora, é o fim da picada, inclusive, o que esse Eduardo Bolsonaro, o tal de bananinha, ele é um idiota de primeira. Ele não sabe, não entra na cabeça dele que o presidente dos Estados Unidos não pode fazer absolutamente nada contra as instituições brasileiras, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro. Isso aqui
não é competência do governo norte-americano. O Brasil é competência dos brasileiros, do governo brasileiro. Quem é governo Brasil é o presidente Lula. Isso é competência do presidente. E tem outra. Esse Bananinha é um tremendo de um idiota. Agora, o deputado também destacou que esse dossiê tem registros que não são publicados. E não adianta nada o Bananinha apagar os vídeos e postagem. Ele diz que a equipe dele já mapeou e registrou tudo, inclusive a agenda com autoridades norte-americanas que não estavam nas redes sociais. Agora, o deputado Lindenberg Faria é autor do pedido, inclusive, de encaminhamento ao Supremo, que ele encaminhou. Ele fez um pedido há um tempo atrás e encaminhou ao Supremo Tribunal, que solicitava, inclusive, a apreensão do passaporte e também da prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, o tal de Bananinha, sob a justificativa de que a sua atuação configura ameaça ao judiciário brasileiro e tentativa de obstrução à justiça. Agora, por sua vez, o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, rebateu a abertura do novo inquérito e afirmando que o procurador-geral Paulo Gonet deu um tiro no pé. Agora, quem está dando um tiro no pé mesmo é esse Bananinha, que é muito burro, apesar que, vamos e venhamos, a família do Bolsonaro, eles até são espertos para alguma coisa. Por exemplo, meter a mão na grana do povo. Isso eles são espertos. Veja a quantidade de imóveis que eles compraram com dinheiro vivo. Para isso eles são espertos. Mas em termos de inteligência, de QI, são de uma topeirice que não tem tamanho. Agora, na avaliação do deputado tal de Bananinha, a apuração promovida pelo Supremo Tribunal Federal fortaleceria paradoxalmente um argumento utilizado por ele para que as sanções internacionais sejam aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora também, quem entrou na dança é o Paulo Gonet da PGR, porque o Bananinha, o que ele quer fazer? Ele quer, inclusive, sacanear todo mundo que está querendo condenar o pai dele. E tem outra, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, do PL, o tal de Bananinha. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, sustentou que os eventos narrados apontam para a prática em tese de 3 crimes por parte do deputado federal licenciado. O ministro Alexandre de Moraes acolheu a solicitação e ordenou à Polícia Federal o início de uma investigação do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, o número 3 do Bolsonaro. Enquanto vive, ele pediu licença da Câmara dos Deputados e está lá, sassaricando e fazendo intriga com o governo dos Estados Unidos sobre as instituições brasileiras. Ele é tão idiota que ele não saca que
Nenhum outro país do mundo pode tomar nenhuma atitude com nenhuma instituição brasileira. O cara é deputado e não sabe disso. É um verdadeiro topeira. Agora, ele está vivendo nos Estados Unidos e está pressionando o governo de Donald Trump a aplicar sanções contra as autoridades brasileiras, principalmente contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e agora também ao Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República. Agora, na última quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marcos Rubio, que é de extrema-direita, declarou se tratar de uma grande possibilidade. Que é a possibilidade de quê? Ele não disse, porque ele também é de extrema-direita e normalmente os caras de extrema-direita são idiotas. Isso já há muito tempo. Veja bem o comportamento da extrema-direita na Alemanha, com o Hitler. Matou gente pra caramba e levou na tarraqueta. Na Itália também. O fascismo fez que o fascista lá foi de pendurado em praça pública de cabeça para baixo. E esse tal de Bananinha aí, vai acontecer a mesma coisa. O pai dele vai ser condenado e ele também. Agora, segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, esses eventos narrados indicam a figura penal de coação no curso do processo, a obstrução às investigações de infração penal que envolve organizações criminosas e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Agora, olha bem, olha o que dá os artigos que ele está cometendo o crime. Coação no curso do processo. Veja bem o que vai dar. Usar de violência ou grave ameaça para favorecer interesses próprios ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. A pena é de reclusão de 4 anos, de 1 a 4 anos e multa. E além da pena correspondente à violação. Agora, a obstrução trata de quem impede ou de qualquer forma embaraçar investigação ou infração penal que envolva organização criminosa. A pena de reclusão é de 3 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente às demais infrações penais. Quer dizer, vai somando as penas. Abolição violenta. Tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, além das penas correspondentes. Quer dizer, vai se somando as penas. Agora, a PGR ainda não atribuiu esse crime a Eduardo Bolsonaro. Agora, ao fim das investigações da Polícia Federal, o Paulo Gonet poderá denunciar o parlamentar licenciado por essas e outras práticas, mas também poderá solicitar, pode até ter
não, da forma que está acontecendo, não vai ter arquivamento. Agora, o Paulo Gonet, que é procurador-geral da República, avalia inicialmente que as ações do Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, intensificam à medida que avança o processo contra o pai dele, na tentativa de golpe de Estado. Agora, a PGR destaca ainda a real possibilidade de imposições de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor Eduardo Bolsonaro, ele próprio as considera pena de morte financeira. Agora, em manifestação, inclusive na semana passada, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil repudiou a ameaça do governo dos Estados Unidos de sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Para Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da comissão, é inaceitável de qualquer nação pretenda submeter o Brasil à prática de extraterritorialidade punitiva. Seria uma violação, uma afronta à democracia e uma tentativa de reduzir o país a condições de subordinado. Agora, a OAB, inclusive, que reforçou que somente o Estado brasileiro tem legitimidade para apurar, se for necessário, responsabilizar os seus agentes públicos que cometerem qualquer irregularidade, inclusive crimes. Então, o que acontece é que justamente a PGR vai fazer no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, que já está praticando crime. Então ele vai ser punido. Ele vai ser punido, porque ele está dando continuidade ao golpe de Estado, à tentativa de golpe de Estado que o pai dele organizou aqui no Brasil e queria fazer. Inclusive com o objetivo de implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.